Vamos lá então, perceba bem então. Vamos lá. Joga duro. Legal. Olha o Tenório na área. Vamos convidar os amigos aí, Vamos convidar os amigos. Vamos lá então. Bem, alô você, professor Fábio Monteiro na área, né? É o Fábio tá na área aí. Fábio, bacana, Fábio Monteiro. Vamos seguir, @Fábio Monteiro, né? Grande professor Delta lá no Rio, joga duro demais nas aulas lá no Rio, né? É isso aí. Fazer um trabalhinho com o Fábio Monteiro aí no Rio, dentro da humildade, fazer um aulão aí. Deixa com a gente, irmão. Perceba bem, vamos jogar duro. Eu já vou começar logo, que eu não posso perder tempo. O edital está na rua, né, e eu tenho que partir. Perceba bem, né, qual é a teoria que é utilizada para diferenciar autor de partícipe? Perceba, eu já falei na live anterior que o Código Penal adotou a teoria objetivo formal no prisma, a teoria restritiva, melhor dizendo, a teoria restritiva no prisma objetivo formal. Perceba que, com fundamento no artigo 25, lá da exposição de motivos do Código Penal, bem como no artigo 29, né, perceba bem, dá para se concluir que autor é quem pratica o verbo do tipo e partícipe, né, aquele que colabora sem praticar o verbo do tipo, ou seja, o partícipe, ele pratica uma conduta acessória. Bacana, tranquilo? Perceba e fica muito ligado, você não pode fazer confusão. Hoje a doutrina lança mão da teoria, a jurisprudência, né, com frequência lança mão da teoria do domínio final do fato. Mas perceba que a teoria do domínio final do fato, né, dentro de uma concepção finalista, né, aí desenvolvida lá em 1939, né, por Hans Wessel, perceba bem que a teoria do domínio final do fato, ela inclui como autor, né, não só o autor propriamente dito, inclui o autor mediato, né, isso inclui o autor intelectual, bacana, os coautores, todo aquele que tem o controle do fato, né, o controle sobre o fato, perceba que ele é considerado autor. E eu falei para vocês que a teoria do domínio final do fato, ela apenas diferencia autor de partícipe. Legal? Ela fala o seguinte, olha, partícipe é aquele mero colaborador, né? É aquele mero colaborador. Perceba que partícipe, e Hans Wessel já diz isso, perceba que partícipe não é o autor que tem o controle do fato, e ele chama aquele que tem o controle do fato, ele chama de senhor do fato. Ele não é o senhor do fato. Legal? Bacana? Então, cuidado. Doutrina majoritária no sentido de que o Código Penal adotou a teoria objetivo formal, tá? No prisma, a teoria restritiva no prisma objetivo formal. O Código Penal não adotou a teoria do domínio final do fato. A jurisprudência lança a mão da teoria do domínio final do fato para incluir quem? O autor intelectual, não é isso? Aquele líder da organização criminosa que, pela teoria restritiva, é um mero partícipe. Deu para entender? Professor, por quê? Porque, perceba, ele não executa o verbo do tipo, né? Vamos supor, ele planeja e quem executa são outras pessoas. Aqueles são considerados autores. E eu planejei, eu sou partícipe, na visão do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Mas a jurisprudência vem lançando mão da teoria do domínio final do fato. Legal? Bacana? Tranquilo. Deu para entender isso, a gente já falou, né? Outro dia eu vou dar uma aula bem mais pesada sobre a teoria do domínio final do fato. Legal? Tá. O que eu quero te perguntar é o seguinte, que é uma dica rápida. Será que o partícipe, ele necessariamente deve receber uma pena menos gravosa do que o autor principal, considerando que ele pratica uma conduta acessória? Essa é a pergunta.
O partícipe necessariamente deve receber uma reprimenda penal menos gravosa do que o autor? Ora, o partícipe pratica uma conduta acessória e o autor pratica a conduta principal. Ele pratica o verbo do tipo. Essa é a pergunta. E aí? Será que ele deve receber uma pena? Ele pode receber uma pena menor? Né? Será que, ou melhor dizendo, será que necessariamente ele deve receber uma pena menor? O partícipe? E aí? É a pergunta da sua prova, né? Veja que o partícipe ele pratica uma conduta acessória, não pratica a conduta principal. Será que eu posso dar uma reprimenda penal maior àquele que teve uma participação, que praticou o crime, né? Aí, dando um assessoramento, ele pode receber uma reprimenda maior em relação àquele que praticou o crime principal? Sim, por que e qual o fundamento? Perceba bem que em regra, se você for observar, você tem que verificar, né, as circunstâncias do crime e tal, ver o caso concreto. Mas perceba que o partícipe ele pode receber uma pena maior que o autor principal. Pode receber uma pena maior do que o autor principal. Como assim, professor? Eu não entendi. Você não entendeu, mas eu vou jogar duro com você e vou dizer aonde você vai buscar esse fundamento. Vamos para o artigo 29? Vamos para o artigo 29 do Código Penal. Vamos lá? O artigo 29 adotou a teoria monista, né? Teoria monista, também chamada de teoria unitária, não é isso? Vamos lá para o 29. Vamos lá para o 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinada, ao crime, beleza? Na medida de sua culpabilidade. Perceba bem que quando você tem um autor e o partícipe, para que você venha aplicar pena, você deve ficar restrito ao juízo de culpabilidade. E o juízo de culpabilidade, necessariamente, ele te remete ao princípio da individualização da pena. Então, se eu tenho um partícipe, por exemplo, com péssimos antecedentes, né? Com péssimos antecedentes, um partícipe reincidente, e eu tenho um autor principal de bons antecedentes, primário, perceba que o partícipe pode receber uma pena maior do que o autor principal. Por quê? Porque você tem que fazer um juízo de culpabilidade. Joguei muito duro e você buscou o fundamento e agora você desenha na sua prova. Entenderam ou não? Na medida da sua culpabilidade. Então, se eu tenho um partícipe primário, um partícipe primário, não é isso? De bons antecedentes, ou melhor dizendo, se eu tenho um partícipe de péssimos antecedentes, reincidente, e eu tenho um autor principal de bons antecedentes, primário, porque perceba que eles irão responder pelo mesmo crime, mas na medida da sua culpabilidade. Na medida da sua culpabilidade. Então, você tem que remeter ao princípio de individualização da pena. Você pode ter um partícipe recebendo uma pena maior do que o autor principal. Então, verifica-se que quando você fala de punibilidade, você tem que raciocinar, né? Vai trabalhar com dosimetria da pena, juízo de culpabilidade, princípio da individualização da pena, né? Sistema trifásico de Hungria, artigo 68. Eu venho jogando muito duro. Venho sim. Professor, mas por que você está jogando duro? Eu estou jogando duro porque eu estou fazendo uma revisão da parte geral para minha aula no Rio de Janeiro. Eu não vou para o Rio para brincar. Né? Não vou para o Rio para brincar. Minha revisão, bacana, e vem surgindo os assuntos na minha cabeça e eu venho jogando duro. Professor, tem que participar desse aulão do Rio. aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Você deve mandar um e-mail lá para a coordenação te passar as informações. Aproveita a chance. Né? Olha só essa informação, essas e outras, super importantes para a sua prova.
Então, cai uma questão dessa, você começa a raciocinar, o partícipe, ele desenvolve uma conduta acessória. Então, pelo princípio assim, da proporcionalidade, se é acessório, como é que eu posso punir? Olha só o seu raciocínio, como é que eu posso punir um partícipe com uma pena maior do que o autor principal? Tá errado, errado. Dançou. Dançou por quê? Dançou, mano, porque o 29 fala que incide nas penas do crime, na medida da sua culpabilidade. Quando fala culpabilidade, ele joga para um juízo de culpabilidade, dosimetria de pena, 68, lá no artigo 68, e aí você tem que raciocinar com a individualização da pena, aí entra a questão da reincidência, não é isso? Entra a questão lá de bons ou péssimos antecedentes. Entenderam ou não? Então, se aparecer na sua prova, o partícipe deve receber uma pena menor em relação ao autor principal. Necessariamente menor? Não, necessariamente menor não. Ele pode receber uma pena maior, né? E aí na prova você vai justificar, né? Uma prova oral. Excelência, o artigo 29, a teoria monista, teoria unitária, né? Perceba bem que eu tenho uma exceção pluralística, né? A teoria monista, como por exemplo, o aborto consentido, cada um vai responder por um crime, 126, não é isso? Legal não? 124, 126. A regra é que eles irão responder pelo mesmo crime, com base na teoria monista. Legal? Isso, corrupção ativa, corrupção passiva também, exceção. Bacana. Legal, então, fica esperto, então, nessa afirmação que partícipe recebe uma pena menor. Não necessariamente. Vai ter uma situação que você vai verificar um partícipe recebendo uma pena maior. Uma pena maior. Uma pena maior. Quer ver o partícipe recebendo uma pena maior? E eu te dou o exemplo. Pela teoria restritiva, partícipe, pela teoria adotada pelo Código Penal, restritiva sob o prisma objetivo formal. Pela teoria restritiva, partícipe não desenvolve o verbo do tipo. Não é isso? Concorda comigo? Concorda comigo? Concorda comigo, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não? A gente não está tratando de discurso absolutório, né? A gente está tratando de outra parada. Não vamos navegar aí em concurso de pessoas, né? A gente está falando de outras coisas, depois a gente fala sobre discurso absolutório. Beleza. Você quer ver um partícipe na visualização do Código Penal? Eu não estou falando de teoria do domínio final do fato, eu estou falando da teoria que o Código adotou, teoria restritiva. Você quer ver o partícipe recebendo uma pena maior? Você quer ver? Autor intelectual, na figura de partícipe, ele pode receber uma pena maior. E veja que o próprio Código Penal, ele dá um agravante àquele cara que planeja o crime. Tá? Perceba bem, busca aí, artigo 62, pegar aqui no meu código, artigo 62, inciso 1. Ele diz o seguinte, a pena ainda será agravada em relação a agente que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, o partícipe tendo uma pena agravada. Por quê? Porque ele, o autor intelectual, né, será agravado em relação a um agente que promove e organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Eu tenho um partícipe porque ele não executa o verbo do tipo, com a pena agravada. Ou seja, esse autor intelectual, você vai perceber que o autor intelectual, mesmo na figura de partícipe, ele acaba recebendo uma pena maior do que aqueles que executam o crime. Mesmo sendo partícipe. Professor, mas autor intelectual, mas como é que é partícipe se eu já ouvi falar que é autor? Você já ouviu falar que ele entra na figura de autoria quando você vislumbra a aplicabilidade da teoria do domínio final do fato. Quando você fala de teoria do domínio final do fato, aí sim, aí você vai jogar o autor intelectual como autor. Mas se você raciocina com a teoria restritiva adotada pelo Código Penal, beleza? Doutrina majoritária nesse sentido, artigo 25, exposição de motivo, artigo 29, legal? Você vai perceber que o autor intelectual é partícipe, não, é considerado autor
tecnicamente falando, em relação ao que dispõe a teoria que o código adotou. Beleza? Deu para entender isso? Posso ir embora? Esclarece. Posso ir embora ou não? Deu para entender? Deu para entender ou não? Show, né? Show. Bacana. Legal. Show. Valeu. Joguei duro. Joguei duro. Joguei duro. Joguei duro, né? Bacana, então. Legal. Legal, 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 legal. Quando de uma teoria ou outra... Pessoal, olha só, deixa eu falar de novo para vocês. O Código Penal adotou a teoria restritiva, né, sobre o prisma objetivo formal. Mas, só que a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal, você tem que dar um complemento a ela, porque você tem a questão lá da autoria imediata. Então, como tem esse problema da autoria imediata, o que a jurisprudência tem feito? Até porque, para pegar, considerar autor, aquele autor intelectual, né, na figura de autor tecnicamente, a jurisprudência tem lançado mão da teoria do domínio final do fato. Mas a teoria do domínio final do fato não foi a teoria adotada pelo Código Penal. Não foi, mas está sendo utilizada? Sim. Entenderam ou não? Deu para entender? É isso. Beleza? Tá? Quando é que eu vou usar? A jurisprudência que usa, né? A teoria do domínio final do fato, eu tenho o controle final do fato, é isso? Bomba de coração aí que eu vou embora. Bacana então, deu para entender? A gente fechou? Legal? Bacana? Pô, em uma questão de múltipla escolha, qual marcamos? Depende. Segundo o Código Penal adotou a teoria do domínio final do fato? Teria objetivo formal, né, sobre o prisma, teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal? Sim, é majoritária nesse sentido. Entendeu? O domínio final do fato é utilizada? Sim, pela jurisprudência. Do domínio final do fato, ela estipula a pena ao autor e ao partícipe? Não. Teoria do domínio final do fato, ela apenas cria parâmetros para você diferenciar autor de partícipe. Caiu na prova de delegado, galera dançou, porque estava falando lá que a teoria do domínio final do fato. Eu não sei bem como era a questão não, tem que ver ainda. Eu ainda não resolvi essa questão. Tem até que ver se está certo ou está errado, que eu ainda não resolvi. Deu para entender então? Posso ir embora? Posso ir embora então. Legal? Tá? Então o partícipe ele pode receber uma pena maior e eu dei o fundamento. O artigo 29, ele fala o seguinte, na medida da sua culpabilidade. Quando ele fala na medida da sua culpabilidade, você tem que raciocinar com o princípio da individualização da pena. Né? Tranquilo? Joguei duro? É isso, né? Pessoal, eu venho desenvolvendo um trabalho muito sério. Né? Eu venho desenvolvendo um trabalho muito sério. Perceba bem o projeto Caravana Policial, né? Que eu idealizei. De fazer um aulão antes da prova de delegado, em todos os estados onde ocorrer a prova de delegado. Eu tenho que falar para vocês o seguinte, o Caravana Policial sempre será feito. Em qualquer estado eu vou levar um grupo, né, um grupo que esteja comigo, um grupo que esteja querendo participar lá do evento, né, respeitando, é claro, os outros aulões também que irão ocorrer, mas o Caravana Policial é uma realidade, eu acredito nisso, eu estudo para isso. Né? Então, como meus aulões também nas capitais. Eu estou aqui, minha aula é no Rio, dia 7 de maio, mas eu estou aqui estudando, né? Estudo delegacia, chego aqui de madrugada, estudo de novo, porque perceba que direito é igual a água, você esquece. Então, venho fazendo uma revisão na parte geral, né? Tratando aí, verificando as teorias, olhando as provas, como vem aparecendo a prova de delegado, né? Quem está estudando, está sentindo que eu estou jogando muito duro. A gente vem aqui abordando temas desconhecidos, né? Tem temas aqui que eu abordei que as pessoas nunca ouviram falar. Até mesmo professores já falavam para mim, pô, cara, de onde você tirou isso? A gente vem fazendo uma pesquisa, né? Vem fazendo uma pesquisa aí e tentando desenvolver a didática, desenho e carrinho. Eu não posso chegar aqui, não, eu desenho, né? Tento sempre buscar fazer um link com a live anterior, puxo, desenho e o carrinho no final, né?
beleza? Dentro da humildade. Não sou melhor que ninguém, bacana, mas faço o meu trabalho. Faço o meu trabalho. Não quero ser melhor, mas quero fazer um trabalho aí que eu acho que deve ser feito. E o trabalho que eu acho que deve ser feito necessita de estudo. Eu estudo todos os dias. E eu não chego aqui e falo para vocês, eu sei tudo, sei nada. Estou sempre estudando, estou revendo, estou olhando informativo, estou vendo um monte de coisa. Beleza? Por quê? Eu esqueço, né? Tem aulas que eu já dei tá no Zuquiderno, que, porra, vou ter que rever. Por quê? Esqueci, fazer o quê? Vamos lá ver como é que é isso aqui. Ah, tá, lembrei. Tá, expliquei dessa forma e tal. Entenderam ou não? Faz parte, né? Não adianta você falar que eu sei tudo, que eu sou dono da verdade, que eu sou o fodão, que eu sou professor tal, que eu sou artista, que eu sou não sei o quê. Eu não sou ninguém. Sou igual a vocês. Né? Apenas estou estudando sua parte penal hoje. Né? E isso me facilita. E eu aí tento desenvolver uma didática para levar para você. Entendeu ou não? Mas eu até um aluno, legal que o aluno foi ver meu vídeo, que eu falei, como passei para delegado, falei uma coisa muito interessante. Deixa eu beber aqui minha aguinha na garrafa adelante focado. Conhecia? Não importa o ninho quando houve de águia. A garrafinha adelante focada, né? E o aluno falou o seguinte, professor, eu gostei do seu vídeo, você falou que tem dificuldade para aprender. Eu tenho dificuldade para aprender, sempre tive dificuldade para aprender. Mas eu jogo duro, né? Porque quando eu quero estudar, eu estudo fazendo minhas marcações. Né? Cadê meu material de estudo? Deixa eu ver se está aqui. Não está, né? Eu gosto de pegar, eu estudo fazendo minhas marcações. Aí, ó. Eu estudo fazendo minhas marcações. Eu tenho dificuldade de aprender. Então eu tenho que jogar as setinhas. Né? Porque quando eu for ler isso aqui, né? Li aí pela 15ª vez, a mesma coisa, né, tem as minhas setinhas lá, eu vou lembrar. Bacana? Então, dificuldade eu tenho. Mas é o seguinte, eu tenho disposição, meu. Eu tenho disposição. Então, dificuldade tenho, mas eu tenho disposição. Eu caio para dentro. Comigo não tem essa parada, não. Eu caio para dentro. E eu não sou de retroceder, não. Todos os objetivos que eu traço na vida, eu vou. E comigo não tem papo de retroceder, não. Meu. Vamos fazer isso. Vamos ver se o Zuki para. O Zuki não para, não. Ele vai. Eu jogo muito duro. Eu aprendi isso, né? Desde a minha infância humilde, eu aprendi a jogar duro. E não é agora, depois de velho, que eu vou dar mole. Continuar jogando duro. Bacana? Vamos embora. Joga aí. O que a gente merece hoje? Deixa eu ver. Joga aí um nome aí. Vamos lá. Zuki Matador. Joga aí. Zuki Matador. Vamos lá. Joga aí. Família Zuki? Zuki Matador. Na outra live vai ser então Família Zuki, né? Vamos lá então.